Ainda pouco explorado em Alagoas, mas com adeptos no Brasil e no mundo, o tiro com arco requer não só concentração e mira afiada, mas também um bom condicionamento físico. Confira! O tiro com arco é um esporte que é milenar, né? Ele surgiu como uma forma de que para caça, depois como para a arte da guerra, vamos dizer, de defesa, e vamos dizer que há mais ou menos uns 400 anos atrás começou a atividade do tiro com arco como esporte, isso na Inglaterra. Começaram os primeiros torneios de arqueiros, tá? Hoje no mundo, mais ou menos no século passado, surgiu nas Olimpíadas, logo no início do século passado. Depois passou um período que não fez parte do quadro olímpico e retornando com toda a força uns 30 anos após. Hoje em dia o tiro com arco é um esporte olímpico, né? Tem várias variações, ou seja, tem o tiro com arco olímpico, tem o tiro com arco, no caso, composto, tem o tiro com arco instintivo, tem várias, vamos dizer, variações assim do esporte. Você pode falar sobre esse tipo de esporte no Brasil e especificamente também em Alagoas? No Brasil, nós temos uma entidade, que no caso é a Confederação Brasileira, a CBT Arco, né, que estrutura e organiza todas as atividades com tiro com arco em nosso país. É quem comanda e organiza também os comitês de atletas para as Olimpíadas, para essa futura Olimpíada que vai ocorrer. E no estado de Alagoas, nós somos uma associação com status de federação. Também somos a única associação em nosso país que tem status de federação. É tanto que temos total apoio, não só do Ministério de Esportes, como da Confederação Brasileira. Para você ter uma ideia, apesar de estarmos legalmente funcionando há apenas um ano, nós recebemos mais de R$70 mil em equipamentos cedidos pela Confederação Brasileira. Me chamou a atenção a história dele, que começou na caça, depois foi usado para a guerra, depois foi começando a ser em competições. Então é uma história muito rica em detalhes, a história do tiro com arco. O tiro com arco exige muita concentração e também uma boa postura. E aqui em Alagoas, esse tipo de esporte vem ganhando cada vez mais adeptos. Tiro! A concentração é o que é mais exigido, né? Uma disciplina, postura e concentração. A pessoa ser bem focado, disciplinado, né? Manter uma boa postura. Acertar a postura, que é um pouco complicado, mas com o tempo a pessoa consegue. Quanto à parte física, é também exigido, principalmente dos músculos das costas, né? E exige muito com relação à puxada do arco, né? E nas provas, queira ou não queira, também as provas longa distância, né? Existe uma caminhada permanente, né? A pessoa executa muitos tiros e tem de percorrer um campo e de volta de 100 metros, vai e volta, isso 30, 40, 60, 90 tiros, vamos dizer assim. Também no sol quente precisa ter um certo preparo para isso. Mas o que é exigido mais é isso, exige muita concentração e foco. Eu pratico há mais ou menos 4 meses e os benefícios foram porque eu consegui prestar mais atenção e a concentração na hora dos estudos também. Um iniciante, como que ele faz, na verdade, para ingressar, para ter essas aulas? Qual a frequência dessas aulas? Quando que ele se sente apto para executar da melhor forma possível? Vai depender, cada pessoa, cada um é um caso, né? Tem pessoas que têm uma facilidade tremenda, parece que já nasceu com esse dom de atirar, né? Então, mas o normal é o seguinte,
A pessoa inicia com um tipo de arco, um arco escola, para depois passar com um certo tempo, com muita atividade, muito treinamento, para passar para um arco olímpico, né? Um arco mais técnico, mais preciso. Mas normalmente os treinos é não mais do que 3 vezes por semana, 1h30 a 2 horas por semana. A Associação Alagoana de Tiro com Arco fornece os equipamentos necessários para quem quer aprender a modalidade. Muitos ex-aprendizes hoje integram equipes nacionais e representam o Brasil em categorias como tiro com arco olímpico, tiro com arco composto e tiro com arco instintivo. Cada um é um caso, né? Tem pessoas que têm uma facilidade tremenda, parece que já nasceu com esse dom de atirar, né? Então, mas o normal é o seguinte, a pessoa inicia com um tipo de arco, um arco escola, para depois passar com um certo tempo, com muita atividade, muito treinamento, para passar para um arco olímpico, né? Um arco mais técnico, mais preciso. Mas normalmente os treinos é não mais do que 3 vezes por semana, 1h30 a 2 horas por semana. A nossa associação oferece para quem inicia os arcos escola. Os arcos escola são arcos de treinamento, de peso, não peso massa, não peso um arco pesado, mas de peso de puxada da corda, de pesos relativamente baixos, confortáveis e, como a gente diz, são arcos macios para serem utilizados, e até arcos olímpicos, como que a gente dispõe para o treinamento mais avançado. E, basicamente, a nossa associação só tem arcos olímpicos para treinamento, não se utiliza aqui na associação arcos compostos, são arcos, é uma outra classificação de arco, empregados com umas outras finalidades e que tem outros usos. Existem competições específicas para os arcos compostos, mas 99% delas são os arcos olímpicos, como os que temos aqui. A formação de atleta depende basicamente de atenção, concentração, atenção e concentração. Meu objetivo é sempre conseguir melhorar a mim mesma. Mesmo para pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas que dependem de uma cadeira de rodas, têm facilidade para o treino. E, inclusive, as competições, existem categorias olímpicas de pessoas que têm deficiências, que têm necessidades especiais. Para isso aí, as regras se ajustam à deficiência de cada um, à necessidade específica de cada um e torna a coisa muito mais agradável. Inclusive, sai-se daquele ostracismo de dependência de ficar em casa, vem ter uma convivência muito mais saudável com todo mundo. Não existe uma idade definida para iniciar a prática do tiro com arco. Crianças, jovens e adultos precisam sim estar atentos aos itens de segurança que a modalidade exige. Os riscos são inerentes à utilização do equipamento. Um disparo acidental, a quebra de as flechas de fibra de carbono que são utilizadas são extremamente resistentes, mas passíveis de quebra. E quando se quebram ao serem lançadas, o risco de ferimento à mão que segura, chama mão do arco, é muito grande. E os riscos são tão calculados, são tão previstos, são tão levados em conta que dificilmente acontece. Então, é um tipo de esporte que pode ser praticado com toda segurança, não tem o risco e é inerente ao esporte, mas que existe de fato na associação para quem pratica é praticamente zero. E o Movimento S vai ficando por aqui, mas você pode nos acompanhar nas reprises pelo TNH1 TV, canal 26 da NET Maceió, em horários alternativos. Acesse também o nosso blog e nossos perfis nas redes sociais. Ou sintonize a Pajuçara FM para ouvir o Minuto S. Um grande beijo e até o próximo programa.
Versão brasileira, Herbert Richards. Sabem, esse momento de lazer está me deixando deprimido. Preciso de umas férias. Alô? Agência de viagens? Eu quero reservar uma viagem. Eu prefiro algum lugar bem quente. Eu poupei a vida inteira para isso, portanto, dinheiro não é problema. Vocês ouviram? Umas férias bem longas. Mas que carinha legal. Alô, amigo. Parece que você quer umas férias, não é? Quem é você? Zeca Urubu, vendedor